Boa noite, boa noite, boa noite. Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao nosso curso gratuito O Segredo da Lei da Atração. Hoje, no primeiro dia, a gente vai falar sobre superação, sobre como a gente vai entrar na vibração do nosso eu superior, como nós vamos alcançar essa vibração do nosso eu superior, né? Então, como que a gente vai despertar para isso? Né? O que está bloqueando a nossa vida, a nossa mente, a nossa percepção, que está impedindo a gente de alcançar, né, o despertar do nosso eu superior, viver, né, uma vida que a gente inspira, que a gente quer viver. Hoje também a gente vai aprender como a gente deve fazer as nossas orações. Sabe aquela oração que vem do nosso coração? É a melhor oração que tem, mas tem como a gente deixar essa oração ainda melhor. E eu vou ensinar para você uma oração secreta no final da aula de hoje também. A gente também, depois da aula, né, Thiago? E depois da aula que vai mandar, né? Depois da aula a gente vai mandar para você o PDF do livrinho Supere e Triunfe, né? Como você vai despertar o seu eu interior, eu superior. Que felicidade estar com vocês aqui hoje. Eu preparei um conteúdo bem bacana para a gente ver hoje. E hoje é um Sidney um pouquinho diferente, né? Então hoje, além de falar como mestre reiki, também vou falar como psicanalista. Então a gente vai entender um pouco a nossa mente, como a nossa mente funciona, o que a gente pode fazer para melhorar a forma como a gente entende a nossa mente, os nossos sentimentos, né? Quais são aquelas crenças que limitam a gente, que não deixam a gente alcançar todo o nosso potencial, né? Que a gente, às vezes, estuda tanto, trabalha tanto e a gente não consegue alcançar os nossos objetivos, né? O que está impedindo? Qual que é o problema? O que está afastando a gente do resultado que a gente quer alcançar? E tudo isso a gente vai ver nessa aula de hoje. Eu prometo para você que a gente vai mudar muita coisa na forma como a gente encara a nossa realidade, como a gente encara a nossa própria vida. Então, fica aqui comigo. A gente vai ter a oração secreta que você vai aprender a fazer na aula de hoje. Então, se você ainda não deixou o seu like, o seu gostei, deixa o seu like, o seu gostei, ajuda muito a gente. A gente agradece de coração. E se você ainda não for inscrito no canal, se inscreva. Toda vez que a gente entrar ao vivo, que a gente postar um vídeo novo, você vai ser avisado, certo? Já deixou o seu like, o seu gostei? Muito obrigado. Já se inscreveu? Muito obrigado. É engraçado como as coisas são, né? A gente estava preparando aqui o ambiente de manhã e o computador que estava com tudo prontinho, tudo certinho, deu pau, parou de funcionar, nem liga mais. Eu não sei nem se ele vai ter conserto mais. Mas olha que coisa boa. Isso aconteceu de manhã. Deu tempo da gente trocar o computador, colocar outro computador aqui, reconfigurar tudo de novo, né? E tá funcionando. Vocês estão me vendo, vocês estão me ouvindo. Muitas vezes a gente pensa assim, aconteceu uma coisa ruim. E na hora a gente fica meio triste mesmo, né? Poxa, tava tudo prontinho, tudo arrumadinho, a gente só tava testando para a noite funcionar e a gente teve que refazer o trabalho todinho novamente. Mas aí a gente pensa assim, não, foi um livramento. Já pensou se acontece na hora da live? O computador para de funcionar, dá pau, estraga na hora da live? Então, melhor que aconteceu de manhã, a gente teve tempo para consertar, a gente teve tempo para ajustar e não teve nenhum prejuízo maior para a gente. Então, a aula de hoje é uma aula que foi feita com muito amor, muito carinho. A gente está preparando
esse curso de 3 dias desde março, né? Então, é muita coisa que a gente foi acumulando, que a gente foi projetando, que era realmente a gente queria um conteúdo que fosse transformador. Eu quero, é o meu desejo, a minha vontade, é que cada um de nós saia no final do 3º dia com uma pequena transformação dentro da gente. São as pequenas transformações que geram grandes resultados na vida da gente. Às vezes é uma mudança de paradigma que a gente faz e a gente consegue modificar muitas coisas na nossa vida. São 3 dias muito intensos. 3 dias que vai fazer a gente repensar muita coisa, né? Então, sem mais delongas, vamos dar início então à nossa aula de hoje. Por favor, deixe o seu like, o seu gostei. Compartilha com quem você acha que pode gostar dessas informações que a gente vai passar aqui, né? De repente é uma pessoa que você conheça que goste de saber sobre a lei da atração, gosta de saber sobre o pensamento positivo, as afirmações positivas, a quebra de crenças limitantes. Então, se você conhece alguém, compartilha, chama a pessoa para vir assistir. Então, vamos começar o nosso minicurso, O Segredo da Lei da Atração. A primeira coisa que a gente tem que pensar é superação. A vida da gente é feita de superação. Lembra quando a gente não lembra, né? Mas assim, quando a gente nasce, a gente depende totalmente de outra pessoa, né? Para que nos dê água, para que nos dê comida, para que nos dê banho, né? Então, no início da vida, a gente é totalmente dependente e a gente vai superando pequenos obstáculos. Primeiro a gente começa a engatinhar, depois a gente começa a andar, a gente começa a falar, né? E a gente vai implantando crenças na nossa cabeça. Nossa cabecinha começa a encher de coisas, de conhecimentos, de experiências, e elas vão moldando aquilo que a gente é. Então, tem toda uma trajetória, né? Tudo que nos aconteceu até hoje torna a gente quem a gente é, né? Para o bem ou para o mal, né? Os acontecimentos, eles nos tornam quem nós somos. Quem reconhece essa imagem que está aparecendo aqui na tela? Essa imagem é de Jesus de Nazaré. E ele nos diz: vós sois deuses. Ele também nos dizia que o que a gente pedisse, a gente ia obter, né? Bata na porta e ela abrir-se-vos-á. Pedi e obtereis. Mas a gente, em determinados momentos da nossa vida, a gente desacredita disso. A gente deixa de acreditar que quando a gente tem um desejo sincero, quando a gente busca aquilo realmente com todas as nossas forças, todo o nosso entendimento, todo o nosso conhecimento, a gente consegue aquilo que a gente busca, aquilo que a gente deseja. Isso está lá no Antigo Testamento e está também no Novo Testamento. Jesus estava reforçando o que era dito nos Salmos lá do Antigo Testamento. E a gente tem aqui também, esse aqui é mais difícil de reconhecer. O primeiro foi fácil. O nome está embaixo, né? Agora vão reconhecer. Esse aqui é o Sai Baba. E ele dizia: a distância entre você e Deus é a mesma distância entre você e você mesmo. Para a gente se conectar com Deus, que é aquele que nos dá tudo que a gente tem de mais valioso, para a gente se conectar com Deus, a gente tem que se conectar primeiro com a gente mesmo. A gente tem que lembrar, né, daquilo que Jesus disse: sois deuses, né? A gente tem que aflorar essa chama interior que a gente tem dentro do nosso coração
Quando a gente desperta essa chama divina dentro de nós e a gente passa a se conhecer e a se aceitar e a se valorizar, a gente está cada vez mais próximo de Deus. Então, a distância entre você e Deus é a mesma distância entre você e você mesmo. Então, quanto mais a gente se aproxima da gente mesmo, mais a gente se aproxima também de Deus, né? E a gente tem esse outro rapaz aqui, o Neville, e ele diz assim: você é limitado apenas pela falta de atenção e pela pobreza de imaginação. Então, o que limita, o que impede a gente de atingir os nossos objetivos, a gente conseguir os resultados que a gente almeja? É a nossa falta de atenção. A gente não coloca foco naquilo. A gente quer, mas a gente não põe o nosso foco, não coloca a nossa energia, não vibra para que aquilo aconteça, então não vai acontecer. E a gente também tem uma pobreza de imaginação. Quando se perguntou pro chefe da NASA, né, o que era preciso para criar um foguete para levar o homem até a Lua e trazê-lo de volta à Terra, são e salvo. E ele respondeu: a vontade de fazer isso. Então, quando a gente tem atenção, a gente tem essa fertilidade de imaginação, a gente tem a vontade de fazer, e essa vontade gera em nós uma atitude. E essa atitude leva a gente até um resultado. Então, primeiro, a gente precisa ter em nós essa vontade. Então, eu quero ser bem-sucedido no meu trabalho, mas todo dia eu chego atrasado. Qual é a chance de eu ser bem-sucedido? Eu quero ser bem-sucedido no meu trabalho, mas sempre, rotineiramente, eu estou pedindo para sair mais cedo. Qual é a chance de eu ser promovido nesse trabalho? Então, esse resultado vai depender da minha vontade. Se eu tenho vontade de ascender dentro do meu trabalho, eu vou vou me dedicar para que isso aconteça, né? Para que eu consiga atingir esse resultado. Então, eu vou procurar chegar no horário, né? Vou procurar cumprir o meu horário. Dentro desse horário, eu vou procurar me dedicar o melhor possível para fazer as minhas tarefas e vou entregar mais ainda do que aquilo que foi pedido. É entregar com todo carinho, com todo esmero, tudo aquilo que eu fizer. Tudo vibra. Estender o seu braço aqui, ó, e ficar olhando para o seu braço, parece que o braço está parado, não parece? Não estou vendo o meu braço vibrando. Mas aqui dentro do meu braço tem sangue correndo, tem células morrendo, tem outras células sendo substituídas, né? O oxigênio, a água está sendo levada para cada cantinho aqui do meu braço. Então, por mais que pareça que está parado, ele está vibrando. Mesma coisa aqui, ó, essa ampulheta. Tem aqui o vidro. O vidro parece que ele está parado, ele está calmo, né? Mas ele também está vibrando. Tudo é vibração. Você só está me ouvindo neste momento porque este microfone tem uma cápsula que capta a vibração da minha voz, transforma aqui em digital e chega até aí, até a sua TV, até o seu celular, não sei por onde você está assistindo neste momento. Mas tudo na vida é vibração, e vibração é movimento. Se a gente tiver um microscópio muito potente e a gente for colocar, por exemplo, qualquer objeto, esse livro aqui, no microscópio, a gente vai perceber que os átomos desse livro estão em vibração, né? Nada, não existe inércia no universo. Tudo vibra, tudo está em movimento. E isso é muito importante da gente entender, porque a gente vai chegar na lei da atração através desse pensamento.
né? Então, primeira coisa, tudo vibra. Então, o conceito principal que a gente tem que memorizar hoje, tudo vibra, né? Por mais inerte que pareça a matéria, ela está vibrando. Ela tem uma frequência vibracional, essa matéria. Então, a lei da vibração é a lei originária, é de onde vem a lei da atração. Então, para entender a lei da atração, primeiro a gente precisa entender a lei da vibração. Como eu falei, a gente olha para esse livro e parece que ele não está vibrando, né? Parece que ele está estático. Santo Agostinho, ele traz uma frase muito interessante para a gente. Ele diz assim: a fé é acreditar no que você não vê. A recompensa dessa fé é ver o que você acredita. Vamos repetir? A fé é acreditar no que você não vê. A recompensa dessa fé é ver o que você acredita. Então, a gente não está vendo isso aqui vibrando. Mas existem os estudiosos que pegaram lá os microscópios, chegaram a minúscula partícula deste livro e ele diz, não, ele vibra. Quando a gente olha pelo microscópio, tem cargas elétricas positivas, negativas, neutras, que estão em constante movimento para formar este livro. Então, tudo é energia. A energia está presente em tudo. A primeira coisa que a gente aprende lá na aula 1 do Reiki, a primeira coisa que a gente aprende é que tudo é feito de energia. A energia está presente em tudo, ela forma tudo que existe. Então, Santo Agostinho vem confirmar isso pra gente. Abraham Lincoln, que foi um dos mais importantes presidentes americanos, ele diz: ter crença apenas no que se pode ver e tocar não é realmente ver. Mas crer no que não se pode ver é um triunfo e uma bênção. Então, crer naquilo que a gente não pode enxergar com os nossos olhos é um triunfo e uma bênção. Uma coisa que a gente precisa pensar. Muitas vezes a gente é muito materialista, a gente só acredita naquilo que a gente consegue medir, que a gente consegue ver com os nossos olhos, que a gente consegue tocar, mas existem outros sentidos, a gente tem um sexto sentido, né, que a gente consegue perceber coisas que a gente não pode ver, que a gente não pode tocar, que a gente não pode sentir o cheiro, que a gente não pode sentir o gosto. Existe um mundo invisível muito maior do que aquele mundo que a gente consegue enxergar, que a gente consegue ver. Platão dizia que aqueles que contam histórias comandam a sociedade. E é uma reflexão muito importante para a vida da gente. Que histórias eu estou contando da minha vida? Né? Quando eu partir daqui, que história eu terei contado? Eu terei contado a história daquela pessoa cética, daquela pessoa incrédula, né? Daquela pessoa que era o novo São Tomé, que só acreditava vendo, ou a gente viveu a vida de uma pessoa que conseguia perceber e conseguia acreditar que existem mais coisas do que os nossos olhos podem ver, né? Do que a gente pode sentir, do que a gente pode provar. Então é muito importante a gente ter em nossa mente que história eu estou contando. Eu queria contar um pouquinho para vocês de uma história da minha vida. Eu sempre acreditei muito que as coisas vinham para mim no momento certo. Eu nunca... eu sempre fui otimista e eu nunca me deixei abater quando alguma coisa dava errado, quando alguma coisa saía dos trilhos. Por quê? Eu sempre imagino como aconteceu hoje de manhã com o computador que parou de funcionar do nada,
né? E já estava tudo prontinho, tudo esquematizado, tudo. Era só o último teste que a gente ia fazer para a gente poder fazer essa live hoje. E aí ele parou de funcionar, ele não deu certo. A gente podia pensar, poxa, que coisa ruim. Mas aí a gente pensa, não, isso foi um livramento. Pior é se acontecesse na hora da live, por exemplo, né? E aí as pessoas iam ficar, a gente não ia conseguir retornar porque não ia dar tempo de montar tudo de novo. Então, a gente sempre tem que atrair coisas boas, pensamentos positivos, mesmo quando alguma coisa dá errada. Então, deu errado? Deu, mas podia ter sido pior, ainda bem que foi só isso. E isso para todas as situações da vida da gente, é importante a gente ter esse pensamento e essa posição diante daquilo que nos acontece. Quando lá atrás a gente começou a fazer dar curso de Reiki online, a gente não tinha experiência nenhuma nisso, a gente não sabia como a gente ia fazer isso, né? E as coisas foram acontecendo. Por quê? Porque a gente colocou a nossa vontade de levar esse conhecimento do Reiki para a maior quantidade de pessoas que a gente pudesse. A gente trabalhou para que isso acontecesse e as coisas foram acontecendo. Para alguns pode ser muita coisa, para outros pode ser pouca coisa, mas para nós era o nosso objetivo naquele momento, né? E é ainda hoje. Então, a gente se sente satisfeito com isso. E a gente vibra essa positividade por a gente ter conseguido já ajudar tantas pessoas e por a gente ainda conseguir, se Deus quiser, ajudar muitas outras pessoas pela frente. Você é uma história maravilhosa. Eu sei que muitas vezes você pode estar pensando assim, eu não conquistei nada na minha vida. Ou então, eu não conquistei o suficiente que eu sonhava para a minha vida. Mas a gente tem uma bagagem, um aprendizado tão grande na vida da gente, que eu tenho certeza que cada um de vocês aqui, a história de vida de cada um que está assistindo neste momento, daria um livro, ou vários livros, né? Por quê? Porque a gente constrói uma história maravilhosa. E essa história que a gente constrói da vida da gente, ela precisa ser uma história feliz. Vão ter momentos de tristeza, de abatimento? Vão. Mas o resumo da história tem que ser uma história feliz. A gente tem que fazer a nossa existência neste mundo valer a pena. A gente tem que fazer por onde a nossa existência valer a pena e a nossa existência modificar a vida de muita gente. Lembra que eu falei do livro? Que o livro é energia condensada, né? É matéria, mas que mesmo aqui ele vibra. A gente também vibra. O nosso corpo, lembra o exemplo do braço que eu dei? Que mesmo estando parado, ele está vibrando. Né? O nosso corpo todo vibra. A gente é uma massa de energia, uma energia condensada. E a gente funciona em frequências. Já ouviu falar de frequências? De hertz? A gente funciona em frequências. Então, em alguns momentos da vida, a gente está atuando numa frequência mais elevada. Em outros momentos da vida, a gente está atuando numa frequência mais baixa. As frequências mais baixas, elas estão associadas a sentimentos primitivos. A raiva, a inveja, a rancor, a ódio. Então, toda vez que a gente guarda esses sentimentos dentro da gente ou que a gente põe para fora esse sentimento em cima de alguém, a gente está vibrando nessas vibrações mais baixas. Toda vez que a gente se torna uma pessoa mais altruísta, que a gente se torna uma pessoa mais bondosa, que a gente se torna uma pessoa mais consciente do nosso papel na vida, a gente está vibrando numa frequência mais elevada.
Então, a gente é uma massa de energia e a gente funciona em frequências. Essa daqui é uma foto Kirlian. Depois, vocês já devem ter ouvido falar, mas quem não ouviu falar ainda pode pesquisar. O Kirlian era salvo engano, alemão, e ele inventou uma máquina fotográfica que conseguia fotografar as emanações de energia do corpo, de objetos, de qualquer coisa. Essa vibração de energia, ele conseguiu fotografar. Se a gente olhar aqui, ó, a foto da mão, olha que interessante. A gente vê energia fluindo da mão e a gente vê bem definido aqui, ó, o chakra no meio da mão, que é o chakra que a gente usa para fazer a aplicação do Reiki. Então ele conseguiu provar que a gente tinha uma frequência vibracional e ele conseguiu fotografar essa frequência. Se a gente tivesse acesso a uma máquina dessas, que o processo não é tão simples como a gente tirar uma foto com o celular, exige todo um equipamento, e a gente pudesse nos fotografar, a gente ia conseguir fotografar a emanação energética da nossa aura, o campo magnético da nossa aura, né? Então, tem como se provar isso cientificamente, essa energia que vibra em cada um de nós e vibra em todos os objetos que a gente consegue ver com os nossos olhos. Então, o meu corpo é uma massa de energia e ele funciona em frequências. A energia funciona em frequências. Uma frequência é um nível de vibração. Então, existem milhares de frequências, né? Aqui, ó, a gente pode ver como se cada uma dessas linhas fosse uma frequência diferente. A gente sempre tem que buscar chegar numa frequência mais alta, sair das frequências mais baixas, onde a gente não consegue realizar nada de positivo, nada de bom, e mudar para frequências mais altas, onde a gente consegue atingir os resultados que a gente busca na vida da gente. O Einstein, ele dizia assim, ó, tudo é energia e isso é tudo. Tudo é energia e a energia é tudo. Sintonize a frequência da realidade que você deseja e você não poderá deixar de tornar isso real. Não pode ser de outra maneira. Isso não é filosofia. Isso é física. Então, o próprio Einstein dizia: sintoniza na frequência que você quer. Se você conseguir sintonizar na frequência que você quer, da realidade que você quer, essa realidade ela vai acontecer e que não pode ser de outra maneira. Então, se eu busco uma vida com relacionamentos saudáveis, uma vida com abundância de saúde, de felicidade financeira, eu tenho que vibrar nessa frequência de saúde, de felicidade, né, de abundância financeira. Se eu vibro numa frequência abaixo disso, não é essa a realidade que eu estou atraindo para mim. Então, para eu atrair essa realidade, eu tenho que vibrar nessa frequência. Não adianta eu estar lá vibrando na frequência do ódio, da inveja, na frequência de não perdoar e querer atingir uma vida de felicidade, de abundância, né? Então, eu tenho que vibrar nessa frequência daquilo que eu quero atrair. Daqui a pouco, né, nas próximas aulas, a gente vai falar mais especificamente da lei da atração. Mas o que a gente precisa entender neste momento? Eu preciso vibrar na frequência daquilo que eu quero atrair. Então, sintonize a frequência da realidade que você quer e você não vai deixar de tornar isso realidade. Então, isso vai se tornar realidade. E ele completa: não pode ser de outra maneira. Olha só, é um físico que está falando isso. Tem um livrinho que é maravilhoso, esse aqui, ó. O Estranho Segredo. Você consegue ler ele em 2 horinhas. Ele é bem curtinho.
Esse Nightingale, ele fala sobre esse segredo que ele conta através desse livro. Na verdade, era uma gravação americana, né, em inglês, que depois transformaram em livro. Eu queria ler um trechinho aqui para vocês, que eu até anotei aqui, que é muito interessante e ajuda muito a gente entender a vida da gente. Ele diz assim, ó: sucesso é a realização progressiva de um ideal de valor. Qual é o nosso ideal de valor? Pensa aí. Qual o seu ideal de valor? Qual a sua meta de valor para a sua vida? Depois a gente vai voltar a falar nisso novamente. Tá vendo essas letrinhas aqui, ó? F, S, P, R. Esse R significa os nossos resultados. Para a gente alcançar os resultados, a gente tem que ter feito primeiro o F, o S e o P. O que significam essas letrinhas? Felicidade, sucesso e prosperidade. Então, para a gente atingir verdadeiramente aqueles resultados que a gente busca, a gente precisa primeiro buscar a nossa felicidade, vibrar nessa frequência daquilo que nos faz feliz. Depois, o sucesso. E sucesso, existem vários tipos de sucesso, né? Para você, sucesso pode ser uma coisa, para mim pode ser outra, para uma outra pessoa pode ser outra coisa totalmente diferente. Quando eu tenho felicidade e tenho sucesso, eu tenho também prosperidade. Então eu tenho prosperidade na minha vida familiar, na minha vida financeira, na minha vida profissional. Tudo prospera, tudo fica melhor a cada tempo. Então quando eu tenho essas três coisas, felicidade, sucesso e prosperidade, eu tenho o resultado que eu busco para minha vida, o resultado que eu quero alcançar. Se você ainda não deixou o seu like, o seu gostei aqui no vídeo, deixa. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Tem outros 2 livros que eu acho que são essenciais para quem busca conhecer mais sobre atrair aquilo que a gente deseja para a vida da gente. Um deles é esse aqui, A Lei do Triunfo, do Napoleon Hill. E o outro é esse aqui, Quem Pensa Enriquece, também do Napoleon Hill. A gente foi criado muitas vezes achando que dinheiro é ruim, que dinheiro traz coisas ruins para a vida da gente. Não acrescenta coisas boas para a vida da gente. Só que o dinheiro em si, ele não é bom nem ruim. O que vai tornar o dinheiro bom ou ruim é a pessoa que tem esse dinheiro. É o que ela vai fazer com esse dinheiro. Um exemplo, Madre Teresa de Calcutá. Ela criou coisas incríveis lá na Índia. Hospitais, fundou uma congregação de freiras, né? Ela transformou a vida de muitas pessoas. Mas para fazer isso, ela precisou de quê? De dinheiro. Então ela atingiu o sucesso na vida dela sem ganhar R$1 para ela própria, mas ela usou todo o dinheiro que ela ganhou para poder ajudar outras pessoas. Então o dinheiro em si não é ruim. É aquilo que se faz com o dinheiro que pode ser bom ou pode ser ruim. E quando a gente fala em alcançar sucesso, né, em alcançar dinheiro, a gente pensa em pessoas como Madre Teresa de Calcutá, que teve muito sucesso naquilo que ela se propôs a fazer, na missão que ela se propôs a fazer. Ela, através de doações, ela recebeu muito dinheiro e esse dinheiro possibilitou com que ela fizesse tudo que ela fez. Mas ela
para si, ela não pegou nada. Por quê? Porque a felicidade dela era ajudar o outro, a missão dela era ajudar o outro. A gente tem também aqui no Brasil o exemplo do Chico Xavier. Chico Xavier escreveu centenas de livros, doou os direitos autorais de todos esses livros e morreu pobre assim como nasceu. Aí a gente pode pensar, poxa, ele não teve sucesso. Teve. O dinheiro não foi importante para ele. Para ele, pessoa, não. Mas através do dinheiro, ele pôde ajudar centenas de outras pessoas, milhares de pessoas, através do dinheiro, daquilo que ele trabalhava, ajudando as outras pessoas. Então, o dinheiro em si, ele não é ruim nem bom. Aquilo que a gente faz com o dinheiro é que torna, né, ele bom ou ele ruim na vida da gente. Muitas vezes a gente aprende uma coisa. Por exemplo, a gente está aprendendo hoje sobre a lei da vibração. A gente está aprendendo que a gente deve vibrar numa frequência superior, que a gente deve moldar, né, vibrar na realidade que a gente quer atrair, mas amanhã a gente já esqueceu disso, a gente já não faz isso de novo. O segredo para que tudo dê certo é a repetição. Não adianta eu fazer um dia só e que eu não vou conseguir o resultado que eu quero. Então, o ato de repetir aquilo que já foi dito, aquilo que já foi escrito, eu posso aprender sozinho. Mas, por exemplo, Napoleão Hill, ele passou vários anos entrevistando dezenas de pessoas para escrever esse livro, A Lei do Triunfo. E apenas alguns dias lendo esse livro eu consigo absorver o conhecimento de todas essas pessoas. E aí eu tenho duas opções. Eu coloco esse conhecimento em prática através da repetição, ou eu deixo aquele conhecimento parado, né? Sem nenhuma, como se diz, nenhuma prática, né? Não trago nada de novo para minha vida. Conhecimento parado não funciona, não me leva a lugar nenhum. Eu tenho que colocá-lo em prática. Então, conhecimento é diferente da experiência. Todo conhecimento que eu adquiro, eu tenho que colocar ele em prática para eu adquirir experiência, e essa experiência é que vai me levar ao resultado. Eu só conhecer, só saber como funciona, só saber que existe, eu não vou atingir um resultado. Eu preciso trabalhar, né? Eu colocar em prática para que esse resultado aconteça. E eu vou voltar à minha pergunta inicial. O que é sucesso para você? Responde para mim aqui no chat. O que é sucesso para você? Sucesso é diferente para cada um. Então, por exemplo, a minha meta de vida pode ser um ótimo pai. E sucesso para mim vai ter sido ser um ótimo pai, ter educado uma pessoa, né, um ser humano, de uma forma que ele seja uma pessoa ainda melhor do que eu. Uma pessoa digna, uma pessoa honrada, uma pessoa bondosa. Então, se eu consigo fazer isso, eu tenho sucesso na vida. Sucesso para uma outra pessoa pode ser: eu quero ser o melhor vendedor de carros da cidade. E ele conseguindo, né, ser o cara que mais vende carros, que melhor vende carros na cidade dele, ele teve sucesso. Então, o sucesso, ele varia de pessoa para pessoa, mas tudo se resume àquilo que eu falei lá atrás: a felicidade, o sucesso e a prosperidade. Né? Então, a gente sempre busca a prosperidade, o sucesso, a felicidade na vida da gente. Todos nós buscamos, e isso é o que nos move, é o que faz a gente seguir em frente. E tem uma frase do Bob Proctor que ele diz assim: sucesso é
5% de estratégia e 95% de mentalidade. Então, para eu atingir o sucesso, 5% é ação, é pensar como eu vou chegar lá. E os outros 95% é que mentalidade eu vou nutrir na minha cabeça para que eu chegue até lá. Então, tudo isso que a gente está falando até agora é sobre a nossa mente. A nossa mente é aquilo que comanda a nossa vida. O Van de Waal, ele falava assim, ó, é tudo sobre a consciência. Há um mundo maravilhoso dentro de cada um de nós. E a revelação deste mundo nos capacita a fazer, alcançar e atingir qualquer coisa que desejamos dentro dos limites da natureza. Então, não adianta a gente desejar aprender a voar, né, que a gente não vai conseguir porque é contra os limites da natureza. Mas tudo aquilo que a gente quiser fazer, alcançar dentro dos limites da natureza, a única coisa que nos limita é a nossa mente. Então a gente tem que abrir a nossa mente para várias e várias coisas na vida da gente. Esse mocinho aqui é eu, é você, somos nós. Tá vendo que ele tá com a cabeça desproporcional pro tamanho do corpo, uma cabeça grande? Por quê? Porque tudo é a nossa mente. A nossa mente é dividida em duas partes. A gente tem a mente consciente, que é aquela que pensa, e a gente tem a mente subconsciente, que é aquela que sente. Então, sempre a nossa mente está dividida em duas. Uma que pensa, a outra que sente. E isso é muito importante, porque muitas vezes a gente se desacostumou a pensar. A gente parou de pensar. Tá? Pensar, que eu digo, é raciocinar. Aqueles pensamentos que ficam na cabeça o tempo inteiro, do boleto para pagar, de buscar a criança na escola, isso não é pensar. Isso é um lixo mental que a gente coloca na cabeça da gente. Pensar é filtrar tudo aquilo que chega até nós. É ter crítica sobre tudo aquilo que chega até a nossa mente. Isso é pensar. Então, a gente recebe esse poder divino. Esse poder migra para os nossos pensamentos, migra para os nossos sentimentos. E os nossos sentimentos movem o nosso corpo. Nosso corpo faz uma ação. E essa ação gera um resultado. E aí eu tenho aqui um lado positivo e outro lado negativo. Por quê? Porque as minhas ações podem tender para o bem ou podem tender para o mal. Podem tender para me elevar ou pode vir para me derrubar. Mas guarda isso na sua cabeça. A gente recebe esse poder. Esse poder entra na nossa mente consciente, nos nossos pensamentos. A gente raciocina aquilo. Ela vem para a nossa mente subconsciente, os nossos sentimentos. Dos nossos sentimentos vem uma ordem para o nosso corpo para que ele haja. E essa ação gera um resultado. E aí eu tenho que buscar. Que resultado é esse? É do lado positivo ou é do lado negativo? Que ele pode vir dos dois lados. A nossa mente consciente é a nossa mente pensante. Pensar, mais uma vez, é diferente daquele lixo mental que fica na cabeça martelando. Pensar é a gente raciocinar. É a gente ter uma inspiração para resolver um problema. É a gente raciocinar uma forma de resolver alguma coisa que está acontecendo com a gente ou que está acontecendo com uma outra pessoa. É o nosso raciocínio, é aquilo que diferencia a gente de um animal irracional.
tá? A nossa mente, ela deve ser educada. Ela deve trazer informações que nos edificam, que nos tornam pessoas melhores. Essa mente educada, ela forma o nosso intelecto, que cada um de nós tem, né? Uma pessoa pode ser um pouco mais inteligente que outra pessoa, né? Mas a gente tem que prestar atenção naquilo que a gente está guardando de informação, que a gente está processando essa informação. Por quê? Porque a nossa mente consciente, ela tem o poder de escolher, né? Aceitar ou rejeitar cada pensamento, cada informação que ela recebe. A nossa mente consciente, ela pode criar pensamentos novos. Ela pode criar vibrações novas para a vida da gente. Já a nossa mente inconsciente é a nossa mente emocional. Ela não pode rejeitar nada. Então, tudo que a mente consciente manda para ela, ela absorve, né? E ela aceita tudo que a nossa mente consciente manda para a mente inconsciente. É aceito, ela não rejeita nada, ela aceita tudo e ela não sabe a diferença entre o que é real e o que é imaginado. Olha que coisa poderosa que a gente tem que pensar. Então, os pensamentos que eu recebo, o poder divino que eu recebo, que me ajudam nos meus pensamentos, eu tenho que filtrar, aceitar alguns, tenho que rejeitar outros, porque isso vai formar a minha mente subconsciente. E essa mente subconsciente, ela não rejeita nada, ela aceita tudo que a mente consciente mandar e ela manda para onde? Para o nosso corpo executar. Aí hoje, a gente está sujeito a quê? A redes sociais. Né? A gente passa horas e horas passando o feed das redes sociais. É TikTok, é Quai, é Instagram, é Facebook. A gente tem milhares de pessoas falando na nossa orelha todo dia. Né? Então, você está no trânsito, no ônibus, por exemplo, você está ouvindo uma conversa daqui, outra dali. Você está ouvindo as conversas do pessoal do seu trabalho. Você está ouvindo o que as pessoas da sua família falam. Aí você tem Netflix, você tem os canais de TV aberto, você tem os podcasts que toda hora bombardeiam todo mundo com informações na cabeça. Então, todas essas informações, elas chegam na nossa mente consciente. E a gente tem que pensar sobre cada uma delas. Aceitar algumas informações e rejeitar outras informações. Por quê? Porque tudo isso vai para o nosso subconsciente. Então, é muito importante que a gente pense sobre tudo que a gente está exposto, sobre todas as informações que chegam na nossa cabeça. Só que, hoje, o que acontece com a maioria das pessoas? A gente descarta a nossa mente consciente. Então, tudo já vem aceito, vai tudo para a nossa mente subconsciente. Aquilo que eu vi nas redes sociais, aquilo que outras pessoas me disseram, aquilo que eu vi na TV aberta, na Netflix, nos podcasts. Então, quando a gente não questiona nada, quando a gente não raciocina sobre nada, a gente aceita tudo. E aí o que a gente faz? A gente está delegando a nossa vida para os outros. Então, não sou eu mais que cuido daquilo que eu penso, porque eu vou pensar o que eu assisti na TV, no podcast, na Netflix. Eu vou acreditar naquilo que eu vi na rede social, não vou questionar nada, não vou... se alguém vier me disser alguma coisa, eu vou aceitar isso como verdade, eu não vou questionar, eu não vou fazer nada. Então, quando a gente para de pensar e a gente aceita tudo que vem para a cabeça da gente, a gente corre um sério risco. Por quê? Porque aí não é mais a gente que está tomando conta da nossa vida.
é a TV, é as redes sociais, é o Netflix, é o podcast, são as outras pessoas. Isso cria paradigmas dentro da nossa vida. Cria limitações, cria crenças limitantes, porque a gente não questiona nada. A gente engole tudo, vem tudo para dentro e a gente internaliza tudo aquilo como se fosse uma verdade. A gente tem acumulado durante a nossa vida muitos conhecimentos sobre vários assuntos. Então hoje é muito comum se falar assim, vamos falar sobre as pirâmides do Egito. Todo mundo tem alguma coisa para falar sobre as pirâmides do Egito, mesmo sem nunca termos ido lá. Vamos falar sobre... ver um outro assunto legal aqui. Sobre folclore. Todo mundo vai ter alguma coisa sobre folclore para falar. Então a gente tem muito conhecimento sobre muitos assuntos. Mas a gente nunca aprendeu nada sobre esses paradigmas, sobre essas coisas que bloqueiam a vida da gente. Que a gente internaliza, mas a gente não critica. E aí, qual que é o perigo disso tudo? É porque é isso que está moldando as nossas ações. A gente não está raciocinando. Então, muitas vezes, nós não fazemos o que já sabemos fazer. A escola, ela nos prepara para o conhecimento básico da vida. Mas ela não ensina a gente a lidar com os nossos paradigmas. Não ensina a gente a lidar com muita coisa que acontece na vida da gente. Tem uma pesquisa americana que diz que de cada 100 pessoas, somente 5 conseguem alcançar o sucesso na vida. As outras 95 chegam ao fim da vida precisando de ajuda dos filhos, do governo, de uma outra pessoa para se sustentar financeiramente. E a maioria dessas pessoas foram pessoas muito estudadas, foram pessoas que trabalharam em companhias e empresas por muitos anos, 30, 40 anos, mas chegaram ao final da vida nessa situação. Então, observou-se que conhecimento superior nem sempre é resultado superior. Então, o resultado dessa pesquisa foi que o conhecimento superior trouxe resultados inferiores. Não estou falando que você não deve estudar, deve, tá? Mas foi uma constatação da pesquisa, porque essas pessoas aprenderam muito, tiveram muito conhecimento, mas não aprenderam a se conhecer, a cuidar de si mesmo. E isso dá uma bugada na cabeça da gente, dá uma confusão na cabeça da gente. Então, olha só, a pessoa tem todo o conhecimento, ela estudou, ela aprendeu, ela fez ensino médio, fez faculdade, fez doutorado, pós-doutorado, mas ela não aprendeu a lidar com os seus paradigmas e ela não conseguiu atingir o resultado que ela gostaria na vida dela. A gente precisa aprender a lidar com os nossos paradigmas, a gente precisa a modificar, a trazer novos paradigmas para a vida da gente. Mas, Sidney, o que é um paradigma? Paradigma é um programa mental que tem controle quase exclusivo sobre o nosso comportamento habitual. Então, é um programa mental que faz eu repetir as coisas sempre do mesmo jeito. E quase todo o comportamento que a gente tem é habitual. Então, tem aquele ditado, né? Não tem como eu querer um resultado diferente se eu faço sempre do mesmo jeito. Né? Fazer a mesma coisa sempre vai dar o mesmo resultado. Então, eu tenho que mudar esse paradigma na minha cabeça para que o resultado depois seja diferente. Com isso tudo, eu quero dizer que você pode criar a vida que você realmente deseja. Aquilo que é a sua missão de vida, aquilo que você veio buscar nesse mundo. Lembra que eu falei? Você é uma massa de energia e funciona em frequências.
A energia funciona em frequências. Uma frequência é um nível de vibração. E existe um número infinito de frequências. Só relembrando o que Einstein falou, tudo é energia. E isso é tudo. A energia é. Não tem mais o que falar. E isso lembra um trecho muito poderoso, está lá em Êxodo 3,14. Disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. É isto que você dirá aos israelitas. Eu sou, me enviou a vocês. Então Deus disse: Eu sou. E Einstein disse: a energia é. Então a gente chega a uma conclusão que essa energia é Deus. E para conseguir aquilo que eu desejo para a minha vida, eu tenho que vibrar nessa frequência de Deus. Eu tenho que melhorar a minha vibração. Se eu não melhorar a minha vibração, eu não vou conseguir atingir o resultado que eu quero. Então, decida hoje que tipo de vida você realmente deseja. E aí diga não para tudo que não é essa vida. Então, se eu desejo, ser uma pessoa, a melhor mãe do mundo, então renuncie tudo aquilo que te afaste de ser a melhor mãe do mundo. Se eu quero ser o melhor professor, eu tenho que rejeitar tudo aquilo que me afasta de ser o melhor professor. Se eu quero ser uma pessoa que tem prosperidade financeira, eu tenho que rejeitar tudo aquilo que me afasta da prosperidade financeira. Se eu desejo ter uma boa saúde, eu tenho que afastar tudo aquilo que me afasta de uma boa saúde. Então, decida que tipo de vida você realmente quer, que você realmente deseja. E diga não para todo o resto. A gente precisa ter foco. Então, o nosso pensamento, ele traz pra gente o querer. Lembra que eu falei lá no começo da vontade? Tudo começa com a nossa vontade. A gente precisa querer. Essa vontade, querer, está no nosso consciente. E ela vira um desejo na nossa mente subconsciente. Então, o querer se transforma em desejar. E é aí que a gente realmente vai conseguir aquilo que a gente quer na vida da gente. É mudando os paradigmas para que a gente possa realmente viver a vida que a gente gostaria de viver. Queria pedir para você, se você ainda não deixou o seu like, seu gostei, deixa, ajuda muito a gente, é muito importante para nós. Depois da aula, a gente vai mandar o PDF desse livrinho aqui, ó, Supere e Triunfe. É bem pequenininho, você pode imprimir, mas tem informações muito valiosas para a sua vida e tem uma coisa que você vai gostar bastante aqui, ó, no final. São 3 técnicas de Reiki para ajudar você a remover bloqueios internos e eliminar hábitos de autossabotagem. Deixa eu ver se eu coloco mais perto aqui, ó. Aqui, ó, como remover bloqueios internos, eliminar hábitos de autossabotagem com Reiki. Então são 3 técnicas bem legais para você fazer aí na sua casa, que eu tenho certeza que vai trazer muitos benefícios aí para a sua vida. Me cortando aqui, essa cadeira é mais alta. Lembra que eu falei no começo que a gente ia fazer uma oração secreta hoje? Uma oração, ela precisa ter 3 coisas: a gratidão ativa, o pedido isolado e a ação inspirada. O quão grato você é pela vida que você tem hoje? Pensa aí, me responde. O quão grato você é? Uma dica que eu dou para você é: mantenha as suas orações entre você e Deus. Guarde essas suas orações para você. Por quê?
outras pessoas ouvindo suas orações, elas podem jogar a vibração delas para cima de você e você mudar a sua vibração a partir disso. Então, guarde para você e para Deus as orações que você fizer. Faça no silêncio do seu quarto, antes de dormir, quando acordar. Você sabia? Tem uma pesquisa que diz que 90% das pessoas oram pelo menos uma vez por semana. Olha que coisa bacana. Um mundo tão cheio de defeitos como o mundo está hoje. E 90% das pessoas ainda fazem oração uma vez por semana. Nessa mesma pesquisa, eles disseram que 30% das pessoas que se dizem ateus rezam em algum outro momento de dificuldade na vida delas. Então a oração é muito poderosa e ela ajuda a melhorar a nossa vibração. E a gente tem que, primeiro, ter essa gratidão ativa. A gente precisa reconhecer que a vida foi um presente que a gente recebeu, sem que a gente pedisse. Olha só, primeiro motivo para a gente ser grato é pela vida que a gente tem, pela vida que a gente recebeu. A gente não pagou nada por essa vida. A gente nem sequer pediu essa vida. E quantas maravilhas a gente já viveu. Quantos momentos de felicidade a gente já viveu. A gente teve momentos mais difíceis de aprendizado, mas nada supera as alegrias que a gente já teve na vida da gente. Então, só o fato da gente estar vivo neste momento é motivo para a gente agradecer. As coisas que a gente deve ser mais grato na vida da gente são aquelas coisas que a gente tem de graça. A nossa vida, o ar que a gente respira. Só isso já é motivo para a gente ser imensamente grato. Depois, a gente tem que criar a partir de um lugar de contentamento com o que a gente já possui. Então, por exemplo, antes de pedir para, sei lá, fazer uma reforma em casa, fazer uma pintura em casa, agradece pelo que você já tem, mesmo com uma pintura ruim. Se você, em vez de você só pedir uma bicicleta nova, agradece pela bicicleta que tanto já fez por você, que tanto você já conseguiu eliminar distâncias com essa bicicleta. Então, sempre que a gente for pedir algo novo, a gente já agradece por aquilo que a gente já tem. A gratidão, o sentimento de gratidão, por si só, ele eleva nossa vibração. Quando a gente eleva a vibração, a gente está mais próximo de quem? De Deus. A gente está vibrando numa frequência mais elevada. E isso nos torna mais próximos dele. É muito importante a gente pensar dessa forma. E quando pedir alguma coisa, que você não precisa pedir sempre, De repente você pode fazer uma oração só para agradecer. Mas quando você pedir, coloca na sua cabeça, tá? Que você pode conseguir aquilo que você pediu ou algo melhor. Por quê? Porque às vezes a gente fecha o nosso pedido de uma forma, que a gente, eu sempre falo, a gente não sabe o que é melhor para nós. Você sabe o que é melhor para você? A gente sabe dentro do nosso limite de visão, do nosso limite de consciência. Mas quem sabe realmente o que é melhor para nós é Deus. Então, sempre que for pedir alguma coisa, peça, olha, isso, ou algo melhor. De acordo com a sabedoria divina. A gente não fecha exatamente aquilo que a gente quer, certo? Vamos fazer então a oração juntos. É bem rapidinho a oração. Eu peço que você faça junto. Vou colocar a oração e eu já volto.
obrigado pela minha vida e por tudo que ela contém. Eu reconheço o maravilhoso presente que é a minha vida e agradeço genuinamente isso. Eu reconheço que Deus é a fonte de todas as coisas boas e o dinheiro é a manifestação da energia divina em ação. Entendo que a minha conexão com Deus está presente aqui e agora. Eu sinto um profundo senso de riqueza e abundância, sabendo que possuo uma quantia significativa de dinheiro para gastar e compartilhar, hoje e sempre. Eu compreendo que a verdadeira prosperidade engloba a saúde perfeita e a felicidade perfeita. Eu me comprometo a agir com base nas ideias que recebo, nas oportunidades que surgem em meu caminho. Eu compreendo que elas são sinais de orientação para atrair mais dinheiro e viver uma vida cheia de magia e milagres. Aceito de todo o meu coração isso ou algo melhor manifestando em minha vida. Obrigado. Eu te amo, Deus. Emocionante estar aqui com todo mundo. Gente de uma vibração muito boa, muito feliz. Deixa eu ver, não sei nem para onde que eu tô olhando ali. Uma vibração muito boa. Amanhã às 20 horas a gente tá aqui de volta pra gente continuar. Amanhã a gente vai falar sobre abundância. Abundância de quê? Financeira? Não só isso. Abundância na saúde, abundância na fartura em casa, abundância financeira, abundância em todas as instâncias da nossa vida, certo? Então eu quero muito agradecer a presença de todos, convidar para retornar amanhã. Então eu espero você. Fica com Deus, nunca se esqueça de Deus. Namastê, Hariom e até amanhã às 8 horas da noite aqui no nosso canal do YouTube. Muito obrigado, gente, de coração. Deus abençoe todos vocês. Tchau, tchau.